Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ediva do canal Bistrô dos Salgados e nesse vídeo eu vou lhe mostrar o passo a passo de como fazer uma deliciosa receita fácil e prática. É a esfirra aberta. E para você não errar nessa produção, fica comigo até o final porque eu vou lhe mostrar todas as dicas e segredinhos dessa maravilhosa receita. E além disso, eu vou lhe dizer todas as dicas de como congelar, descongelar e assar. Vamos lá para o passo a passo? Aqui eu tenho 300 gramas de carne moída. Essa carne é a patinho e você pode escolher qualquer um aí de sua preferência. Eu vou refogar essa carne apenas com óleo e essa carne ela não está temperada. Agora eu vou refogar. E agora eu vou adicionar um tomate, meio pimentão e uma cebola, cortados em cubinhos. Aqui eu tenho um dente de alho ralado, uma colher rasa de tempero completo e uma colher rasa de colorau. E vou finalizar com salsinha e cebolinha. Vou mostrar uma coisa aqui pra vocês. Tá vendo esse grudadinho aqui da panela? Gente, isso daqui tem um sabor tão concentrado. E o que que eu faço para extrair esse sabor aqui? Eu faço isso, olha. Um pouquinho de água. Tudo isso eu estou com fogo baixo, tá? E agora eu vou misturar aqui, bem misturado. E, gente, todo esse sabor aqui, ó, vai se envolver aqui na carne. Ai, ai, ai. Muito bom. Olha só como já solta aqui, ó. Façam aí. E depois volta aqui nos comentários e fala pra mim se você percebeu diferença porque você fez isso. Extraiu o sabor aqui, ó. Tava grudadinho no fundo da panela. Pessoal, o sabor dessa carne é maravilhoso. Se você não gosta de pimentão, não precisa colocar. É porque o pimentão, ele combina muito bem com a carne moída. E esse é um tipo de recheio que você pode usar em qualquer salgado. E a primeira coisa que você tem que fazer quando você for fazer a sua esfirra é o recheio. Não trabalhe com o recheio quente, porque se eu pegar o recheio quente desse jeito que está aqui, ó, e começar a modelar as esfirras, ela vai começar a fermentar. Eu não quero que ela comece a fermentar logo. Então, primeiro eu tenho que fazer o recheio e trabalhar com ele frio. Agora eu vou deixar ele esfriar e enquanto isso eu vou fazer a massa. Pessoal, deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês. A produção tá precisando de mim e eu preciso ir ali com ele. Quando eu retornar, não vai dar tempo eu fazer a massa e já colocar o recheio e esperar fermentar, aquela coisa toda. E se isso acontecer com você, você pode sim fazer a sua produção de carne moída e colocar na geladeira. E no dia seguinte você modela. Ah, mas no dia seguinte não deu certo, eu não voltei. Olha, a validade dessa carne moída na geladeira é até de 3 dias. Mas eu vou fazer no dia seguinte, tá? Eu só tô lhe avisando aí, só para que você tenha noção. Vou cobrir, vou deixar esfriar e quando eu retornar, eu vou passar o plástico filme e vou guardar na geladeira. Pessoal, aqui já é o dia seguinte. Olha só a nossa carne. Eu gosto que aconteça esse tipo de coisa, viu? Porque aí eu posso falar pra vocês o que que vocês podem fazer. Como ela tá gelada, ela tá firme, olha só. Gente, essa carne é tão cheirosa, é assim maravilhosa. Agora vamos fazer a massa. Então, pessoal, para a nossa massa básica de esfirra, vamos precisar de 1 kg de farinha de trigo sem fermento, 2 ovos, 20 gramas de fermento biológico seco, são 2 pacotinhos, tá, pessoal? 70 gramas de açúcar, que equivale a 5 colheres de sopa de açúcar. E nem tente colocar uma colher muito cheia, porque o açúcar, quando você pega ali, não dá para ficar bem cheias, né? Então, meça 5 colheres, que vai dar, em média, 70 gramas de açúcar, tá bom? Se você não tiver aí a balança. 450 ml de leite morno, 15 gramas de sal, que equivale a 1 colher de sopa de sal, e 150 ml de óleo. Essa xícara aqui, ela mede 150 ml. Eu vou colocar todos esses ingredientes aqui no bowl e só depois eu vou colocar a farinha de trigo.
Coloque a farinha de trigo aos poucos, tá bom? Pessoal, trabalhar com esse tipo de massa é assim maravilhoso, porque essa massa é uma massa básica, é uma massa coringa de salgados, sabe? E eu já tenho aqui no canal mostrando passo a passo de como fazer esse tipo de massa, onde você muda apenas os recheios. É uma massa básica e 10 formatos de salgados. Eu vou deixar o link para vocês. Então, ó, com essa massa você pode fazer a esfirra, o enroladinho de queijo em presunto, o enroladinho de salsicha, pãozinho. Você pode fazer vários salgados com essa massa. Agora observe aqui, bem de perto, o ponto dessa massa. Outra dica para você escrever aí no seu caderninho, para você saber o ponto da massa, é que quando você pega assim, ó, ela não gruda em suas mãos. Mas se você colocar o dedo na massa, dentro da massa, vai grudar assim, ó. Mas não tem problema, esse é o ponto. Nem tente colocar mais farinha de trigo, porque senão a massa vai sair do ponto, tá bom? E a sova dessa massa é muito simples. Você vai sovar por 5 minutos desse jeito aqui que eu estou fazendo. Você vai usar esse lado aqui, ó, da palma de suas mãos. Apenas isso, olha. Você pega e faz isso. Pega e faz isso. Prontinho, pessoal. Agora eu vou dividir a massa em porções de 50 gramas. Aqui eu tenho 36 unidades com o peso de 50 gramas. E sobrou essa porção aqui, ó, de 34 gramas. 35. E para modelar as esfirras, para colocar para fermentar, eu tenho que bolear a massa, que é o ato de deixar a porção redonda. E por que que eu tenho que fazer isso? Você não tem que bolear somente as esfirras. Para qualquer salgado de massa fermentada que você vá modelar, você primeiro tem que bolear. Porque se eu pegar essa porção aqui, olha só, pessoal, do jeito que está, e pressionar aqui e colocar o recheio, o que é que vai acontecer? Vai ficar uma esfirra mal modelada. As bordas aqui, elas vão ficar incertas. Então, primeiro, você tem que bolear. Eu vou mostrar um jeito aqui bem fácil, que é você dobrar a porção desse jeito aqui, ó. Eu já fiz isso 2 vezes, olha, a terceira. E quando você vira a massa e faz assim a quarta, ela já fica parecendo uma trouxinha, olha só. Aí você aperta assim, para que ela pareça mais ainda uma trouxinha, vira de ponta cabeça e faz isso. Isso também é bolear. Caso você esteja aí começando e quer fazer aí por experiência aí na sua casa, tá bom? Isso também é bolear. Prontinho, pessoal, todas boleadas. E agora eu vou passar na farinha de milho. Isso daqui é fubá, tá, pessoal? Farinha de milho é a fubá. Pessoal, deixa eu mostrar uma coisa aqui pra vocês. Essa semana eu fui no centro da cidade, aqui em Vitória da Conquista, Bahia. Eu moro em Vitória da Conquista, tá, pessoal? Pra quem tem curiosidade de saber. Ah, eu amo Conquista, gente, é bom demais. Quando eu vi, eu disse, vem cá que você vai fazer parte lá da produção. E essa forma, ela custou R$20. Então, já lavei aqui, já higienizei tudo. E a única coisa aqui que eu não gostei muito é quando eu vou pincelar, que pode escorrer o óleo aqui. Aí, eu vou pegar o próprio pincel, que vai estar besuntado aqui com esse óleo. Aí, agora, com o pincel, eu vou fazer isso, ó. Pegue uma porção e amasse desse jeito assim. Se você quiser passar o rolo, você pode. Mas eu prefiro assim, eu acho que assim eu tenho mais controle, tá? E a espessura aqui? Só para que você tenha noção, essa espessura aqui é de 5 milímetros. E aí, você vai passar no fubá. Passa no fubá. Bate um pouquinho assim. E aí, coloca para fermentar.
Faça assim com todas. E aqui, pessoal, quando for colocar para fermentar, não coloque um próximo do outro. Coloque distante assim, porque ele precisa ficar redondo quando ele fermentar. E se você colocar muito próximo, ele vai perder a modelagem dele, acaba ficando um grudado no outro. Agora eu quero que você escreva uma coisa aí no seu caderninho. Essa forma aqui, ela não está untada, porque eu vou lhe mostrar como congelar as esfirras abertas. Eu já tenho aqui no canal mostrando passo a passo de como congelar os salgados de massa fermentada. E a primeira coisa que você tem que fazer é não deixar fermentar. Observe que em momento nenhum eu deixei essa massa descansar. Ele vai descansar agora, ó. Desse jeito que está aqui é que ele vai descansar. Mas para o congelamento, você não precisa fazer isso. Ele só vai fermentar quando você for descongelar. Eu preciso dar a modelagem do salgado, que é a esfirra no caso, né? Eu já vou congelar com o formato. Passo aqui. E quando você for fazer o congelamento, não tem problema não colocar um próximo ao outro, porque ele não vai fermentar, né? Essa bandeja aqui, eu vou fazer o congelamento. E as outras, eu já vou fazer o procedimento para assar, sem passar pelo congelamento. Mas antes disso, eu tenho que fazer o pré-congelamento. E o que é o pré-congelamento, Edva? O pré-congelamento, pessoal, é levar o salgado para ficar firme. Observe que é um salgado mole. E se eu pegar desse jeito que está aqui e colocar dentro dos sacos plásticos para fazer o congelamento, eles vão grudar um no outro. Vai perder a modelagem, vai ficar um salgado feio. Então, antes de congelar, eu tenho que fazer o pré-congelamento, que é deixar os salgados firmes. Sim, outra coisa, pessoal, aí me perguntam sempre, e qual é o tempo, Edva, do pré-congelamento? Como é que eu vou saber? Pessoal, quando pegar no salgado e apertar e ele não fizer isso, ó, é porque ele já tá firme, aí já dá para colocar no saquinho. Agora eu vou colocar lá no freezer para fazer o pré-congelamento. Pessoal, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Eu posto vídeos domingo às 13 horas, segunda e quinta às 18h30. Os vídeos que eu faço sem a minha voz são de receitas fáceis e rápidas, que não exigem tantos detalhes, sabe, pessoal? Mas não se preocupe, os vídeos de segunda-feira e quinta-feira, eles continuam com a minha voz e com muitas dicas e segredinhos. Então não se preocupe, não precisa ficar, ai, eu não vou conseguir. Tenho certeza que você vai conseguir, independente se seja com a minha voz, tá? Porque lá eu mostro passo a passo. Agora eu vou levar para o forno para fermentar. Forno desligado, tá bom, pessoal? Prontinho, pessoal. As nossas esfirras já estão fermentadas. E agora eu vou rechear. Mas antes disso, deixa eu falar uma coisa para vocês. Essa semana, eu olhando a playlist dos salgados do canal, eu disse, gente, que falta de esculhambação. Como é que pode um negócio desse? Eu não tenho uma playlist de salgados vegetarianos. Pode isso, pessoal? Não pode, não. Quando eu trabalhava com salgados, as pessoas perguntavam assim, Edva, você tem salgados vegetarianos? Aí eu dizia, não, não tenho não. E pronto, ficava por isso mesmo. Eu estava dando brecha para a pessoa ir procurar em outro lugar, porque ela poderia comprar comigo os meus salgados, né, normais, né, de recheios tradicionais, e os vegetarianos, onde é que estavam eles? Aí eu treinei muito, viu, pessoal? Fiz muitas massas de beterraba, de cenoura, de espinafre, massa de cebola. E aí, quando a pessoa perguntava, eu limpava a garganta, sabe? Aí eu tenho alho com ervas finas, tenho massa de beterraba, tenho massa de cebola, tenho massa de espinafre. Gente, aí eu falava assim, uma lista. E as pessoas... E a de pimentinha? Massa de pimentinha. Gente, que delícia! E as pessoas ficavam encantadas. Então, eu vou trazer para vocês aqui algumas receitas. Você tem que estar o tempo todo se atualizando. E para você que trabalha com salgados, né, com vendas de salgados, eu não sei se você já percebeu como o mercado de comidas vegetarianas está assim crescendo e muito, muito mesmo. E aí eu disse, sabe de uma coisa? O Bistrô dos Salgados está aqui para isso, né? Para te ajudar
a aumentar aí as suas vendas. Então, de vez em quando, pessoal, eu vou trazer aqui algumas receitas de salgados dessa linha. E eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo alguns salgados com massas vegetarianas, as massas, tá? Os recheios não, só para que vocês tenham ideia aí de que eu já fiz muitos salgados vegetarianos. Vamos aqui voltar para o nossa produção, né? Já falei com vocês o que eu queria. Ai, não conta para ninguém não. Aqui eu tenho um copo e o fundo desse copo aqui, o tamanho dele aqui, ó, é de 6 centímetros. Um pouco de fubá. E vou usar também requeijão cremoso. E você pode usar qualquer um aí de sua preferência. Só tenha o cuidado de usar um de boa qualidade, sabe, pessoal? Para que as esfirras fiquem assim com um sabor maravilhoso. Passa aqui no fundo um pouco de fubá. Se você for fazer para vender, como eu vou pegar aqui um pouco no recheio, coloque luvas em suas mãos. Escreva essa dica aí no caderninho de vocês. A quantidade de carne que eu passei, só dá para rechear aqui 20 unidades, tá? Agora eu vou levar para o forno e o meu forno já está pré-aquecido em 180 graus, já tem 10 minutos, tá bom, pessoal? Não coloque as esfirras para assar com forno frio, nunca faça isso. E o tempo de forno, isso depende muito de forno para forno, às vezes 15, 20 minutos, às vezes com 12, 13 minutos no máximo, porque elas também não ficam tão coradas assim não. E elas soltam facilmente. Não esqueça de ter em estoque várias embalagens de vários tamanhos. E aí, para organizar, vocês vão fazer assim, ó. E pronto, elas ficam assim. Aí você vai colocar a tampa. Colocar a sua etiqueta e entregar ao seu cliente. É bom que você faça uma produção mista, porque aí você pode colocar 2 sabores. De repente você pode fazer aí uma produção de 4 sabores, colocar 2 de queijo, 2 mistas, no caso queijo e presunto, 2 de carne, 2 de frango, 2 de palmito, você escolhe aí, o recheio fique livre. Agora eu vou partir aqui para que vocês vejam bem de perto a qualidade da esfirra que vocês vão produzir aí. Olha só, pessoal. Vou experimentar, gente. Gente do céu, que salgado bom. Olha. A qualidade da massa. Façam aí e depois volta aqui nos comentários e fala pra mim o que você achou. Muito bom. As nossas esfirras pré-congeladas, olha só. Elas estão firmes. Elas não estão completamente congeladas, tá, pessoal? Olha só. E só agora que elas estão pré-congeladas é que eu posso colocar em um saco plástico e levar para congelar. A validade é de 90 dias. E é assim mesmo, viu, pessoal? Os disquinhos assim, ó.
E agora sim, eu posso levar para fazer o congelamento. Dura 90 dias no freezer, tá? E só no dia seguinte aqui, ó, pessoal, eu vou fazer o descongelamento e vou fazer só dessas aqui, para que vocês vejam passo a passo. No dia seguinte eu vou mostrar. E agora eu vou levar para o freezer. Pessoal, aqui já é o dia seguinte. Olha só. Completamente congelada. E a massa das esfirras congeladas, elas ficam assim. Elas não estão fermentadas, tá, pessoal? Agora é que elas vão fermentar. Nesse passo seguinte aqui. Aqui eu tenho uma forma e eu estou untando ela apenas com óleo. Agora eu vou deixar descongelar. Essas outras aqui... Ah, sim, outra coisa, escreva aí no seu caderninho. Não descongele e congele novamente, porque a qualidade não será mais a mesma. Então, você vai tirar do saco apenas a porção que você vai usar no dia, tá bom? E aqui, para descongelar, quanto tempo para ela chegar no momento de fermentação? Pessoal, isso daí é uma coisa que depende muito de região para região. Aqui na minha cidade é uma cidade fria. Então, esse tempo aqui, ó, dura em média entre 1h30 e 2 horas. É o tempo que ele vai descongelar e só depois que descongelar é que ele vai começar a fermentar. Então, eu vou colocar ali dentro do forno desligado. Só depois que ele estiver descongelado e fermentado, eu volto para mostrar o recheio que eu vou colocar. Prontinho, pessoal. A massa aqui já está descongelada e fermentada. E olha só a qualidade dessa massa que foi congelada. Gente, pode fazer o teste aí e depois volta aqui nos comentários e fala para mim. Eu aguardo vocês. Vocês vão se surpreender com o resultado. E esse daqui eu vou rechear com queijo e presunto. E agora eu vou assar, porque eu quero que vocês vejam a qualidade da massa, que foi congelada. E esse daqui, como eu tenho certeza que vocês vão me perguntar, Edva, e assado pode congelar? Pode sim. Eu congelei uma porção aqui, ó, de 6 unidades. Como que eu fiz para congelar? Depois de frios, eu coloquei dentro do saco e coloquei no freezer. Olha só. E para consumir, como que você vai fazer? Você escolhe aí onde você quer aquecer. Eita, tá coladinho aqui, ó. Mas solta fácil, viu, pessoal? Tá vendo? E para aquecer, como que você vai fazer? Você escolhe aí, ou no micro-ondas, ou no forno convencional, ou na airfry. Olha, completamente congelados. E a mesma regra aqui, ó. Não descongele e congele novamente. Tire do saco apenas a porção que você vai usar no dia. Pessoal, obrigada por assistir até aqui. Obrigada pelo seu like, pelo seu comentário, pelo compartilhamento. E se você quiser ajudar ainda mais o canal, clique no botão Seja Membro ou no botão Valeu Demais. E lá você terá todas as informações. E não esqueça de se inscrever no canal e de ativar todas as notificações e de deixar o seu precioso comentário. Até o próximo vídeo. Um forte abraço!